Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você nessa tarde, neste dia, quem vai ver em outro horário. Eu estava conversando com o Senhor e Ele me deu essa pregação. Eu até anotei alguns pontos aqui, uns tópicos, para que eu consiga passar tudo aquilo que Deus falou ao meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Lucas 16, no seu capítulo 16, versículo 19. A palavra tem como título O Rico e o Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Só até aqui. Se eu pudesse colocar um título a essa pregação, eu colocaria A Sua Identidade em Cristo. Primeiro, eu gostaria de descortinar algo especial com você que está aí assistindo essa palavra, que é sobre a condição de cada um desses personagens. Existem dois personagens nessa história do rico e do Lázaro, que é o rico e o Lázaro. Se nós pudermos observar, a palavra ela vai descrever nos dois casos as condições e as posses de cada um. No caso do rico, a palavra ela descreve no seu versículo 19 que esse homem era rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, ou seja, ele tinha uma condição privilegiada porque ele tinha dinheiro. E ele tinha posses, que eram suas roupas, ele se vestia de púrpura, que no caso era um pano finíssimo daquela época. Quer dizer, ele vivia com luxo. Já a condição do outro personagem dessa história, que são dois personagens muito especiais, é o Lázaro. A condição do Lázaro, a palavra vai dizer que ele era mendigo, e que esse mendigo ele jazia à porta dos outros. E que a única posse de Lázaro eram suas chagas, era uma doença que Lázaro possuía. Então, para que fique bem claro aqui, um tinha uma condição privilegiada aqui na terra, era rico, possuía muitas posses. E o outro era pobre, ele era chamado Lázaro e vivia à porta desse rico e tinha doenças. Agora, o segundo tópico que eu quero abordar com você. Qual a diferença entre eles? Você pode estar aí pensando agora na sua casa ou no lugar onde você estiver. Um era rico e o outro era pobre. Mas não é assim, porque isso é óbvio demais. E a palavra de Deus, ela não trabalha com óbvio. Eu costumo sempre dizer que a palavra de Deus é uma palavra que você lê ela 30% literal, de forma literal, né, corrido, e os outros 70% de forma espiritual. Esse é o único livro que você consegue ler na companhia do autor. O autor que escreveu o livro, ele está com você, discernindo, descrevendo, te explicando. E o que eu quero dizer para você, Deus, ele não quer viver só que você viva no natural. Ele quer te levar também ao sobrenatural. Então nós precisamos nos aprofundar nas escrituras. Não é somente ir na igreja, ouvir aquela palavra, ou ficar de tarde na nossa casa, falar, agora eu vou ouvir uma oração, vou escutar a oração daquela pessoa, daquele homem que eu sigo, daquela mulher de Deus que eu sigo, vou ouvir, para mim tá bom. Não, Deus ele quer nos aprofundar. Essa já é a primeira abordagem que eu quero fazer nesse contexto, nesse texto. E a diferença deles é a seguinte, é que um tinha um nome e o outro não. Um era apenas rico e o outro se chamava Lázaro. E sabe, irmãos, o que acontece é que a gente vive numa coisa assim tão corrida hoje, o dia é tão corrido, que a gente vive no raso. Nós queremos sempre viver no raso, relacionamentos rasos, conversas rasas, tudo no raso. Porque quando se aprofunda demais, eu tenho medo, eu vou sair correndo, eu não quero. E aí, o que acontece? Quando nós olhamos para o rico, nós vemos que ele tem muitas posses, ou seja, aquele rico ele tem um status. Trazendo para os dias de hoje, ele tem status, ele tem muitos seguidores, ele tem muitas visualizações, ele está bombando aí no mundo afora. E Lázaro é apenas um desconhecido, que ninguém conhece aqui na terra, ele é o mendigo. Quem olha para ele, vê ele ali jogado naquela porta todo sujo,
ou mendigo, a pessoa dá até a volta para não passar. E hoje não é diferente, né? Nós vemos que os nossos valores hoje estão invertidos. Muitas pessoas, elas têm cuidado de bicho. Não que seja errado você cuidar, é muito bom, parabéns, continue assim. Mas a gente tem invertido os valores, a gente cuida mais dos animais e esquece das pessoas, né? Então a gente deixa as pessoas para lá, porque as pessoas incomodam, as pessoas falam, as pessoas têm opiniões, as pessoas têm traumas. Então é mais fácil cuidar de um cachorrinho, porque ele não vai me incomodar, né? Ele vai ser meu amigo, eu der um tapa nele, ele volta. Se eu não quiser hoje falar com ele, ele volta. E uma pessoa é diferente. Uma pessoa você tem que cultivar um relacionamento. Com um animal também. Mas com uma pessoa é muito mais, não é verdade? É muito mais profundo. E ali, Lázaro, ele vivia aquela vida jogada. O que eu quero dizer para você? Às vezes você fica assim, poxa, mas eu não consigo chegar aonde eu quero. Deus me prometeu tantas coisas e eu não consigo chegar lá porque olha a minha realidade. Eu sou o improvável. Deus talvez disse para você, você vai pregar pelo mundo afora a minha palavra. E talvez você não tenha nenhum estudo. Ou talvez Deus disse, vai ser uma médica, mas você não tem condição. Talvez Deus disse que vai te levar de uma banda a outra na face dessa terra. E você olha e fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Não sou como esse rico dessa parábola de Jesus. Eu não tenho essa condição, eu estou mais pro Lázaro. Ou no meio termo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida, que está aí vendo esse vídeo ou que vai ver posteriormente. Que para Deus, o improvável é o melhor para Deus. A palavra vai dizer lá em Lucas que o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Então, se a sua promessa, se aquilo que Deus te prometeu, se aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida está demorando, ou você olha e é totalmente discrepante com a sua realidade, creia, realmente foi Deus que te prometeu. Realmente isso é uma promessa de Deus. Porque se a tua promessa hoje, que Deus te deu, não está condizendo com a realidade que você vive hoje, com a realidade que você está hoje, é uma promessa de Deus e vai se cumprir. Porque a Bíblia fala que se nós olharmos para Deus e nós tratarmos Deus mal, se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, Deus, ele não tem como ser infiel. Jesus não tem como ser infiel, porque a palavra vai dizer que ele não pode negar-se a si mesmo, ele permanece fiel. E se ele disse que ia fazer, ele vai cumprir, meu querido. Se ele disse que ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Se ele disse, olha, eu vou te dar uma casa, mas hoje você olha para a sua janela, abre a sua janela e você mora num lugar onde não está apropriado, você mora num lugar de aluguel e você está tendo nem condição para comprar a comida do mês. Talvez você abra a sua geladeira e tá igual janela de navio, você abre a porta e só vê água. Talvez você está aí passando por uma dificuldade tão tremenda e você fala, como que Deus falou para mim que eu vou pregar, que eu vou me formar, que eu vou fazer se eu não tenho condições, se eu não tenho status, se eu não sou conhecido? Eu quero dizer uma coisa para você, os improváveis são os melhores de Deus, porque Deus pega aquele que não é para confundir o que é. Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e com Deus as coisas é assim. E eu acho esse Deus tremendo, porque eu quero dizer para você que está aí hoje, você, aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, você pode ser como o tal Lázaro, você pode ser um improvável, mas você pode não ser esse rico, igual nós estamos descrevendo aqui, nessa palavra de hoje. Você pode ser um improvável, só que eu quero dizer para você, eu sou um improvável. Eu sou um improvável onde as pessoas olhavam e não davam nada, onde as pessoas olhavam, podia até ser boa de lábia, mas estava morta por dentro, era um improvável. Quando as pessoas olhavam, diziam, é só cova ou cadeia, vai descer a sepultura ou vai ser presa, mas para honra e glória do Senhor, não para minha, porque eu não sou nada. Mas eu estava protelando de vir trazer palavras para as pessoas, porque eu ficava pensando, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digna, Senhor, de levar uma palavra para ninguém, uma ex-usuária de droga, uma pessoa que não tinha nenhum escrúpulo. Mas Deus olhou para mim e disse nas minhas orações, tem anos, desde quando eu me converti, que Deus me incomoda de vir trazer uma palavra na internet, na rua eu já levo, nas igrejas também, mas aqui nas redes sociais, porque antigamente eu usava as minhas redes sociais para denegrir a minha imagem, como mulher, como pessoa, como filha. E hoje eu tenho as redes sociais e fico como se estivesse no anonimato. E quantos de nós cristãos estamos assim? Crente agente 007, no anonimato,
Na época de eleição, Deus me usou para falar isso. Quantos estavam pregando, falando coisas que a gente nem sabia que a pessoa era cristão, nem sabíamos que a pessoa servia a Deus, porque era uma pessoa, um crente disfarçado, que tem medo de falar eu sou cristão, porque vai vir perseguição. E felizes aqueles, bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus, porque a nossa vida ela não termina aqui, meu querido, minha querida. Então o que eu quero dizer para você é isso. Se a sua promessa é totalmente discrepante hoje da tua realidade, você é um improvável de Deus, parabéns. Parabéns por ser um improvável, sabe por quê? Para quando você chegar lá em cima, aonde Deus vai te exaltar, você não dizer, foi com a força da minha mão que eu fiz isso. Em Deuteronômio tem uma passagem que diz assim, para que você não se esquecendo, diga, a força do meu braço fez isso. Por isso que você é um improvável, por isso que a tua promessa é totalmente discrepante daquilo que Deus te entrega, da tua realidade hoje. Para quando chegar lá em cima, que você passar a época da humilhação e chegar à exaltação de Deus, você olhar e não dizer, foi a força do meu braço, foi a minha capacidade, mas eu prego muito, eu estudei, eu tenho discernimento, sou bom em argumentação. Então Deus, ele faz isso para mostrar que eu e você não somos nada. Muitas vezes eu prego isso nas igrejas, prego isso dentro da minha casa. Para minha família, as pessoas elas ficam assim meio que chocadas quando eu digo que eu não sou nada e não mereço nada. É difícil no mundo onde a meritocracia está implantada. No mundo onde a meritocracia está implantada desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Ah, se passar de ano, mereceu, recebe um presentinho. Ah, limpou as coisas, mereceu. Meritocracia é isso, é você ter ganhos por mérito. Mas no reino de Deus não funciona assim. Eu e você não merecemos nada. A palavra graça no seu original, no grego, que foi onde o Novo Testamento foi escrito, quer dizer, aleluia, favor imerecido. Eu e você não merecemos. E mesmo assim o Senhor se deu naquela cruz por nós. Mesmo assim Ele cumpriu o chamado dele aqui na terra. E quem sou eu e você para desistir do nosso chamado? Aquele mendigo estava jazindo à porta. Aquele mendigo ele estava jazindo àquela porta com aquelas chagas. Ele estava ali comendo das migalhas daquele rico. E mesmo assim ele não deixou de adorar ao Senhor. Mesmo nas suas circunstâncias terrenas horríveis. Que imagina você ficar no chão, os cães lambendo a ferida da sua perna. Como hoje não é diferente. Tem várias pessoas nessa situação. E a parábola aqui, no ensinamento de Jesus, nos mostra que esse homem, talvez ele estava ali por alguma situação ou por ser doente. Porque pelo fato dele ser doente, ele era considerado impuro. Então ele não poderia ficar nos locais onde havia muita gente. Mas ele estava ali e não deixou de adorar ao Senhor. E o que acontece? Outro tópico que eu quero abordar. Aleluia. Voltando para a palavra agora. A real diferença entre esses dois homens, nós já descrevemos aqui o raso. Que um era rico, tinha posses materiais aqui nessa terra, e o outro era pobre, não tinha condições. Mas a verdadeira diferença entre esses homens é que ele tinha apenas o que ele era. A identidade dele estava formada em cima daquilo que ele tinha. Ele era, aquilo que ele tinha. A identidade dele, daquele rico, era somente o rico. Ele não tinha nome. E quando Jesus ele fala algo na palavra, não é porque ele achou bonitinho ou não é de forma rasa, como nós descrevemos aqui no começo. Deus quer te levar num nível mais profundo. Não é só ir à igreja, não é só ouvir a oração, aquele louvor bonito. Ah, sentir a presença tá bom. Talvez você está passando tanta tribulação na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua família e dentro de você, que é o principal. Porque aqui é o mar mais agitado, meu povo. É dentro de nós. Talvez dentro de você está passando um perrengue. Porque você ainda não se aprofundou com o Senhor. E aí a palavra vai dizer que o rico era apenas rico. Mas o Lázaro, ele poderia até ser um mendigo. Olha que tremendo isso. Ele poderia até ser um mendigo aos olhos humanos. Aos olhos daquelas pessoas que passavam e viam ele ali. Porque com certeza passavam pessoas ali. Aos olhos daquele rico que quando entrava,
via Lázaro jogado ali. Ele poderia ser a escória da sociedade, ser um mendigo mesmo, como até a palavra mesmo descreve, como Jesus descreveu. Mas ele tinha uma identidade. O nome dele era Lázaro. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe no que o diabo ele é perito? Ele é bom. O cara é bom. É em tirar a minha e a sua identidade quando nós não estamos em Cristo. Quando nós não estamos firmes com o Senhor, o diabo ele é perito em tirar a nossa identidade. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não estava aprofundada hoje no meu relacionamento que eu tenho com Ele, pela misericórdia, que eu não tinha conhecimento da palavra, né? A minha identidade era, a ovelha negra da família, a drogada, o problema. Mas quando eu vim para o Senhor, hoje o meu nome é Bárbara. E eu sou feliz, porque Ele me deu uma identidade. Aquele homem rico, ele era apenas o rico. Mas Lázaro, ele tinha um nome. E o que eu quero trazer nessa mensagem de hoje para você, meu querido, minha querida, que está assistindo ou que vai assistir depois. Talvez você estava precisando tanto de uma resposta. E olha que tem tempo que eu venho protelando de trazer essa palavra, trazer uma palavra aqui. E o Senhor tem me incomodado tremendamente. Talvez essa seja a resposta para a sua vida. É que Deus quer te dar uma identidade. Jesus, Ele quer te dar uma identidade. Lázaro poderia ser para aqueles que passavam ali apenas um mendigo. Mas para Jesus, ele era Lázaro. Deus quer fazer com que o teu nome seja lembrado nos céus. Talvez o seu nome não vai ser lembrado aqui nessa terra. Mas Deus quer fazer com que o teu nome seja lembrado nos céus. Aleluia. Tenha uma identidade em Cristo, meu querido. Queira ter uma identidade em Cristo hoje. Não deixe para amanhã. Glórias a Deus.